Você já parou para pensar de onde vem aquele chocolate branco cremoso e delicioso que você adora? E mais importante ainda, você sabia que chocolate branco tecnicamente nem é chocolate de verdade? Isso mesmo. Existe uma polêmica gigantesca na indústria alimentícia e entre especialistas sobre se o chocolate branco deveria mesmo ser chamado de chocolate. Se você quer descobrir todos os segredos por trás desse doce controverso e fascinante, entender como ele é feito do zero, quais ingredientes realmente entram na composição, e por que ele é tão diferente do chocolate ao leite e do chocolate amargo, fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você descobre curiosidades deliciosas sobre alimentos que vão mudar completamente a forma como você vê sua comida favorita. Vamos começar pela bomba. Chocolate branco não contém nem 1 grama sequer de sólido de cacau, que é justamente o ingrediente que define que é chocolate. Chocolate de verdade, seja ele amargo, meio amargo ou ao leite, precisa ter massa de cacau, aquela pasta marrom escura feita das sementes de cacau torradas e moídas. É essa massa que dá o sabor característico do chocolate, a cor marrom, os antioxidantes benéficos à saúde e aquele leve amargor que todo chocolate tem. Mas o chocolate branco? Zero. Nada. Nem um pouquinho de massa de cacau. Então, o que diabos tem no chocolate branco que o faz ser chamado de chocolate? A resposta está em um único ingrediente mágico e maravilhoso, a manteiga de cacau. Essa é a gordura natural extraída da semente de cacau e é o único componente do cacau presente no chocolate branco. É a manteiga de cacau que dá aquela textura cremosa e suave, aquele derretimento perfeito na boca e aquele brilho característico ao chocolate branco. Sem ela, seria impossível fazer chocolate branco legítimo. Mas vamos começar do princípio e entender toda a jornada de produção. Tudo começa nas plantações de cacau, localizadas principalmente em regiões tropicais próximas à linha do Equador. Países como Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Equador e nosso Brasil são grandes produtores de cacau. As árvores de cacau, cientificamente chamadas de teobroma-cação, que significa literalmente alimento dos deuses em grego, produzem frutos grandes e coloridos chamados de caboce. Dentro de cada caboce existem entre 20 e 40 sementes de cacau envoltas em uma polpa branca e doce. Essas sementes são extraídas, fermentadas por vários dias para desenvolver sabor, depois secadas ao sol, ensacadas e enviadas para fábricas ao redor do mundo. É o mesmo processo inicial para qualquer tipo de chocolate, seja ele branco, ao leite ou amargo. Nas fábricas, as sementes de cacau passam primeiro por uma limpeza rigorosa para remover impurezas, pedras, poeira e resíduos. Depois vem a torrefação, onde as sementes são aquecidas a temperatura entre 120 e 150 graus Celsius por 30 minutos a 2 horas. Essa torrefação é crucial porque desenvolve o sabor complexo do cacau, reduz a umidade e facilita a remoção da casca. Após a torrefação, as sementes passam por máquinas que quebram e removem as cascas finas que envolvem as amêndoas de cacau. O que sobra são os nibs de cacau, pedacinhos puros da amêndoa torrada. Esses nibs contêm naturalmente cerca de 50 a 55% de gordura, que é justamente manteiga de cacau, e o restante são sólidos de cacau compostos de carboidratos, proteínas, fibras, minerais e aqueles antioxidantes poderosos chamados flavonoides. Agora vem a etapa crucial que diferencia o processamento do chocolate branco. Os nibs de cacau são moídos em moinhos de alta pressão e temperatura, transformando-se numa pasta líquida chamada massa de cacau ou licor de cacau. Essa massa ainda contém toda a manteiga de cacau junto com os sólidos. Para fazer chocolate amargo ou ao leite, essa massa seria processada diretamente com açúcar e outros ingredientes. Mas para fazer chocolate branco, precisamos separar a manteiga de cacau dos sólidos. Essa separação acontece através de prensas hidráulicas gigantescas e extremamente potentes que aplicam pressões de centenas de toneladas sobre a massa de cacau aquecida. Sob essa pressão imensa, a manteiga de cacau, que é líquida nas temperaturas de trabalho, escorre e é coletada em recipientes separados, parecendo um óleo amarelado e perfumado. O que fica na prensa é uma torta sólida e compacta de cacau em pó, que depois será moída e virar o cacau em pó que você usa em receitas. A manteiga de cacau extraída é filtrada, refinada e armazenada cuidadosamente. Ela tem um valor altíssimo no mercado, não apenas para fazer chocolate branco, mas também para a indústria farmacêutica e cosmética.
Aquele batom cremoso provavelmente tem manteiga de cacau. Aquele hidratante corporal, manteiga de cacau. Pomadas e cremes, manteiga de cacau. É um ingrediente valiosíssimo e versátil. E se você está fascinado descobrindo esses bastidores deliciosos da indústria alimentícia, quer saber mais segredos sobre como seus alimentos favoritos são realmente feitos? Não esqueça de se inscrever no canal agora. Sua inscrição ajuda demais e garante que você não perca nenhum vídeo novo recheado de curiosidades incríveis. Ative o sininho também para receber as notificações. Agora vamos à produção do chocolate branco propriamente dita. A manteiga de cacau purificada é derretida e misturada com ingredientes cuidadosamente selecionados. O principal deles é o açúcar, que compõe geralmente entre 40% e 50% da receita. É muito açúcar, e é por isso que chocolate branco é tão doce comparado com chocolate amargo. Quanto mais amargo o chocolate, menos açúcar e mais massa de cacau ele tem. Chocolate branco é o oposto, zero massa de cacau e muito açúcar. Além do açúcar, adiciona-se leite em pó integral ou leite em pó desnatado, que representa cerca de 20 a 30% da formulação. O leite dá aquele sabor cremoso e lácteo característico do chocolate branco, além de contribuir com proteína e um toque de doçura natural da lactose. Algumas receitas premium usam leite em pó integral para um sabor mais rico, enquanto formulações mais econômicas podem usar soro de leite em pó. Lecitina de soja ou lecitina de girassol é adicionada em pequenas quantidades, geralmente menos de 1%. Esse ingrediente funciona como emulsificante, ajudando manteiga de cacau, que é gordura, a se misturar perfeitamente com o açúcar e o leite em pó, que são sólidos. Sem a lecitina, a mistura seria granulosa e desagradável. Com ela, fica perfeitamente lisa e homogênea. Baunilha ou vanilina também são adicionadas para dar aroma e sabor. A baunilha natural é cara e vem de orquídeas cultivadas principalmente em Madagascar, Tahiti e México. Já a vanilina é a versão sintética, muito mais barata e usada na maioria dos chocolates comerciais. Ambas dão aquele toque aromático delicioso que complementa perfeitamente o sabor do leite e da manteiga de cacau. Todos esses ingredientes são misturados em máquinas industriais, enormes chamadas de misturadores ou blenders. A mistura inicial é ainda bastante grosseira, com cristais de açúcar visíveis e textura arenosa. Para transformar isso num chocolate branco suave e sedoso, a mistura precisa passar por um processo fascinante e demorado chamado de conchagem. A conchagem acontece em máquinas chamadas conchas, inventadas no final do século XIX por Rodolphe Lee na Suíça. São grandes tanques com braços mecânicos ou rolos que movimentam, misturam, aquecem e arejam o chocolate continuamente por muitas horas, às vezes por vários dias em chocolate super premium. Durante a conchagem a temperaturas entre 40 e 80 graus Celsius, várias transformações mágicas acontecem simultaneamente. Primeiro, os cristais de açúcar e as partículas de leite em pó são moídos e reduzidos a tamanhos microscópicos, geralmente abaixo de 20 micrômetros, menores que o limite de detecção da língua humana. É isso que faz o chocolate ficar incrivelmente suave na boca, sem nenhuma sensação arenosa. Segundo, a umidade residual evapora, melhorando a conservação. Terceiro, ácidos voláteis compostos indesejados evaporam, suavizando o sabor. Quarto, a gordura envolve completamente todas as partículas sólidas, criando aquela textura aveludada. A conchagem também desenvolve o sabor final do chocolate através de reações químicas complexas. Quanto mais longa a conchagem, mais suave e refinado fica o chocolate. Chocolates baratos podem ter conchagem de apenas 4 a 6 horas. Chocolates de qualidade média têm conchagem de 12 a 24 horas. Chocolates premium e artesanais podem ter conchagem de 3 a 7 dias, resultando em produtos extraordinariamente suaves e saborosos. Após a conchagem, o chocolate branco líquido passa por um processo crítico chamado temperagem ou pré-cristalização. Esse é provavelmente o passo mais técnico e delicado de toda a produção. A manteiga de cacau, como toda gordura, pode cristalizar em diferentes formas cristalinas, cada uma com propriedades diferentes. Existem 6 formas cristalinas possíveis, numeradas de 1 a 6, mas apenas a forma 5 é desejável.
A forma cristalina 5 dá ao chocolate aquele brilho lindo e uniforme, aquela quebra crocante quando você parte uma barra, aquela textura lisa sem manchas brancas e aquela resistência a derreter nas mãos. As outras formas cristalinas resultam em chocolate com aparência opaca, textura mole e pastosa, manchas esbranquiçadas na superfície chamadas de fat bloom e derretimento fácil. Para garantir que apenas a forma 5 se forme, o chocolate precisa ser temperado. A temperagem envolve um ciclo preciso de temperaturas. Primeiro, o chocolate é aquecido a cerca de 45 a 50 graus Celsius para derreter completamente todos os cristais existentes. Depois, é resfriado gradualmente até cerca de 26 a 28 graus Celsius, temperatura onde começam a se formar cristais de todas as formas, incluindo a desejável forma 5. Finalmente, é reaquecido levemente até cerca de 30 a 31 graus Celsius, temperatura que derrete as formas cristalinas indesejáveis, mas mantém a forma 5 estável. É um processo delicado que requer controle rigoroso de temperatura. Chocolateiros profissionais e fábricas usam máquinas temperadeiras automáticas que controlam temperaturas com precisão de décimos de grau. Chocolateiros artesanais fazem temperagem manual usando técnicas como o método de marmoreamento, onde o chocolate é derramado em superfície de mármore fria e trabalhado com espátulas em movimentos precisos até atingir o ponto correto. Com o chocolate branco perfeitamente temperado, ele está pronto para ser moldado. O chocolate líquido é despejado em moldes de policarbonato ou silicone que podem ter infinitas formas, barras simples, tablets com divisões, bombons elaborados, coelho de Páscoa, formas decorativas. Os moldes preenchidos passam por máquinas giratórias que removem bolhas de ar, garantindo superfície lisa e uniforme. Depois, os moldes vão para túneis de resfriamento com temperatura controlada entre 15 e 18 graus Celsius, onde o chocolate solidifica completamente, mantendo a cristalização correta. O resfriamento precisa ser gradual, não pode ser abrupto, senão ocorre choque térmico que pode causar rachaduras e imperfeições. Após cerca de 20 a 40 minutos, dependendo da espessura, o chocolate está completamente sólido. Os chocolates são então desmoldados, muitas vezes invertendo os moldes, batendo levemente, e o chocolate sai perfeitinho, brilhante e crocante. Inspeções de qualidade verificam aparência, brilho, ausência de defeitos, peso correto e temperatura. Qualquer peça imperfeita é rejeitada e volta para ser derretida e reprocessada. Não existe desperdício na indústria do chocolate. E se você está adorando descobrir todos esses detalhes fascinantes sobre um alimento que você consome, mas nunca imaginou como era feito, não esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo também com aquela pessoa viciada em chocolate branco. Ela vai adorar saber de onde vem essa delícia. Vamos espalhar conhecimento delicioso juntos. As barras e tablets aprovados são embalados em papel alumínio ou filme plástico metalizado que protege contra umidade, luz e odores. Chocolate é extremamente sensível e pode absorver cheiros do ambiente, então a embalagem precisa ser hermética. Por fora, a embalagem de papel ou papelão impresso com a marca, informações nutricionais e prazo de validade. Falando em validade, chocolate branco tem prazo geralmente menor que chocolate ao leite ou amargo, ficando entre 6 e 12 meses quando armazenado corretamente. Por quê? Porque o leite em pó na composição é mais suscetível à oxidação e ranço que a massa de cacau presente nos outros chocolates. A massa de cacau tem antioxidantes naturais que ajudam na conservação. Chocolate branco não tem, então precisa de cuidados maiores. A temperatura ideal de armazenamento de chocolate branco é entre 15 e 18 graus Celsius, com umidade relativa abaixo de 50%. Nada de geladeira, porque a condensação ao retirar pode causar manchas de açúcar na superfície, criando aquele aspecto esbranquiçado desagradável chamado de sugar bloom. Se você precisar refrigerar por causa do calor extremo, coloque em recipiente hermético para evitar condensação ao retirar. Agora vamos aos números impressionantes da indústria. O mercado global de chocolate branco movimenta bilhões de dólares anualmente. Embora represente apenas cerca de 10 a 15% do mercado total de chocolate, sendo bem menor que chocolate ao leite que domina com cerca de 50%, e chocolate amargo com cerca de 20%, ainda assim é um segmento importante e em crescimento.
A manteiga de cacau usada para fazer chocolate branco custa cerca de 5 a 8 mil dólares por tonelada no mercado internacional, sendo uma das gorduras vegetais mais caras do mundo, perdendo apenas para algumas gorduras exóticas como manteiga de karité ou óleo de argão. É por isso que chocolate branco de qualidade não é barato. Você está pagando por aquela manteiga de cacau pura e preciosa. Curiosamente, nem todo produto branco vendido como chocolate branco é realmente chocolate branco legítimo. Em muitos países, incluindo Estados Unidos e União Europeia, existe legislação específica que define o que pode ser chamado de chocolate branco. Geralmente exige-se no mínimo 20 a 25% de manteiga de cacau, no mínimo 14% de sólidos lácteos e no máximo 55% de açúcar. Produtos que usam gorduras vegetais substitutas no lugar de manteiga de cacau, como gordura de palma hidrogenada, não podem legalmente ser chamados de chocolate branco. Devem ser rotulados como cobertura branca sabor chocolate ou barrinha branca ou terminologia similar. Esses produtos são muito mais baratos de produzir, mas têm sabor, textura e qualidade inferiores. Sempre leia o rótulo se quiser chocolate branco verdadeiro. Existem também variações gourmet fascinantes de chocolate branco. Chocolate branco com cranberries, com pistache, com limão siciliano, com matcha, com especiarias como cardamomo. Chocolateiros artesanais criam verdadeiras obras de arte combinando chocolate branco temperado com ingredientes nobres e surpreendentes. Uma tendência recente interessante é o chocolate branco Ruby ou Ruby, criado pela empresa Bell Callebaut em 2017. Esse chocolate tem uma cor rosa natural incrível obtida através de um processamento especial de grãos de cacau específicos, sem adição de corantes. Embora seja tecnicamente uma categoria à parte, tem características similares ao chocolate branco em termos de composição. Nutricionalmente, chocolate branco é basicamente gordura, açúcar e proteína do leite. Uma porção típica de 30 gramas contém cerca de 160 a 180 calorias, sendo 9 a 11 gramas de gordura, 17 a 19 gramas de carboidratos, principalmente açúcar, e 2 a 3 gramas de proteína. Não tem fibras, não tem cafeína praticamente nenhuma, e não tem aqueles flavonoides antioxidantes presentes no chocolate amargo. Portanto, do ponto de vista de saúde, chocolate branco deve ser consumido como um prazer ocasional, não como alimento funcional. Diferente do chocolate amargo, que tem estudos mostrando benefícios cardiovasculares moderados pelos antioxidantes, chocolate branco é apenas uma guloseima deliciosa sem benefícios nutricionais especiais. Mas está tudo bem. Nem tudo precisa ser saudável. Às vezes só precisamos de um momento de felicidade pura. E olha que interessante. Algumas pessoas que têm sensibilidade ou alergia leve a compostos do cacau podem tolerar chocolate branco perfeitamente, já que ele não tem os sólidos de cacau que causam as reações. Claro que quem tem alergia severa ou alergia às proteínas do leite precisa evitar de qualquer forma. Então, da próxima vez que você morder aquela barra cremosa branquinha de chocolate, vai lembrar de toda essa jornada fascinante. Vai saber que aquilo é basicamente manteiga de cacau pura misturada com açúcar e leite, processada com tecnologia sofisticada de temperagem para garantir textura perfeita, e que levou horas ou dias de conchagem para ficar com aquela suavidade incrível na boca. Vai lembrar que não é chocolate no sentido tradicional, mas que ainda assim é uma criação genial da confeitaria que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. E aí? Sua visão sobre chocolate branco mudou completamente? Aposto que sim. Se você adorou descobrir todos esses bastidores deliciosos, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É rapidinho e totalmente gratuito. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Compartilha com seus amigos chocólatras. Todo mundo precisa saber dessas curiosidades incríveis. Comenta aqui embaixo se você prefere chocolate branco ao leite ou amargo. Adoro saber a opinião de vocês. E me diz que outro alimento você quer ver sendo desmistificado aqui no canal. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. E lembra, chocolate branco pode não ser chocolate de verdade, mas é delicioso de verdade.